Olá, Denilson, tudo bem? Eu estou respondendo por vídeo porque é melhor para a gente poder manter a mesma linguagem, né? E também responder de forma mais aprofundada, né? Às vezes por escrita tem duas coisas, é difícil desenvolver muita coisa, né? Porque o espaço é pequeno e se faz um textão em reler. Em segundo lugar também porque pode dar espaço para mal-entendidos, ambiguidades e tudo mais, né? Sobre as perguntas que você fez, antes de eu responder, eu digo que fico muito feliz pelas suas perguntas. Eu estou ainda na expectativa de algum momento a gente conseguir fazer alguma coisa juntos, né, de você participar mais ativamente das coisas do Ateliê de Humanidades e também o seu livro Protestantismo Tupiniquim que você deu para mim quando você era aluno ainda, que eu jamais esqueço, porque foi um gesto de afeto e de reconhecimento de um lado, também de vontade de estabelecer uma interlocução, que ainda espero que a gente consiga aprofundar. Tá aqui do lado aqui esperando que em algum momento a gente consiga conversar sobre ele, tá? Agora indo para suas perguntas. Você primeiro pergunta sobre a questão da fragmentação da sociedade existente, que eu falei no minuto 14 minutos e 50 segundos do vídeo, né, decorrente dos sectarismos de políticas identitárias, né, existindo também alguns tipos de situações necessárias de agonismos identitários e tudo mais. E você pediu bibliografia também que eu esclarecesse o ponto. Primeira coisa para a gente entender essa questão, a gente tem que reconhecer dois movimentos que ocorreram, três movimentos que ocorreram em meados do século XX e início do XXI, né, que explicam muito isso. Em primeiro lugar, né, esses movimentos identitários eles não estão necessariamente vinculados, tá, a movimentos sociais ditos progressistas ou de esquerda, né? As pautas identitárias elas se expandiram no âmbito mais amplo do que apenas de movimentos de esquerda, né? Militâncias identitárias também existem, né? Reivindicando direitos a reconhecimento de diferenças com outros tipos de pautas, né? O que tem como origem, em primeiro lugar, desse tipo de movimentos é o que surgiu da chamada Nova Esquerda, que tem, por um lado, né, uma forte influência, cada vez mais crescente ao longo das décadas, e hoje em dia é aquela que marca desse tipo de movimentos principalmente, é a influência do que se chama de pós-estruturalismo e seus métodos, né, e sua filosofia, né, baseado numa filosofia da diferença e também em um método que pretende normalmente desconstruir, né, falsas oposições do discurso ou discursos hegemônicos. Esse tipo de método, afirme claramente, ele é fundamental enquanto método e também como uma forma de estratégia ética e política, e deve prosseguir, né? A segunda característica que veio desse período, que está completamente vinculado com a primeira, é o surgimento do que se chama de lutas por reconhecimento, né? Não tem como falar muito sobre isso, né? Mas isso a partir de 60 e 70, nessa pauta do reconhecimento, né? Ela ganhou muita força e se tornou a grande pauta dos anos 90 e diante, né? Às vezes em composição e às vezes em conflito com a pauta tradicional dos movimentos de esquerda, chamada pauta de redistribuição, né? Pauta por direitos sociais, né? Às vezes se articula, às vezes se opõe, né? Existe todo o debate em torno disso, como por exemplo do sociólogo e filósofo alemão Axel Honneth, né, de Nancy Fraser e outros autores, né, sobre a relação entre reconhecimento e redistribuição. Para o que importa aqui, né, tem até um texto que ainda vou escrever, mas eu já tenho um título, chamado O Céu e o Inferno da Luta por Reconhecimento, que toca nesse ponto, né? As lutas por reconhecimento, elas são importantes no avanço dos debates sobre direitos, na concepção de cidadania, nas agendas políticas e tudo mais, que é, digamos, o seu céu, né?
mas também tem a dimensão de inferno, né? Quando a política e a agenda pública acabou sendo tomada por pautas de identidade e por lutas de identidade, né? Antes de eu falar sobre ela, eu vou colocar o terceiro ponto, que eu não considerei no vídeo, só que como você fala assim, o movimento de fragmentação, ele não decorre somente de políticas de identidade, né? Existe o processo de fragmentação que decorre de transformações no âmbito da economia e da cultura, da política, que normalmente a gente associa com o que se chama de avanço do neoliberalismo, né? Existe processo de fragmentação social mais amplo, né, que nos respeita a essa questão da luta identitária, né, e das políticas identitárias, e às vezes esses movimentos eles são expressão dessa transformação mais ampla, né, nas nossas sociedades, né? O avanço de um processo de mundialização econômica e de globalização de um lado, e de outro lado uma fragmentação ou um enfraquecimento das instituições pilares do pós-guerra, né? Por exemplo, o estado de bem-estar social, a gestão do trabalho por meio de sindicatos, tudo isso começou a entrar em colapso. Bem, feitas as considerações, vamos à questão mais delicada, né, Denilson? Que é quais são as situações desnecessárias dos agonismos identitários, né? Essa eu respondo em alguns pontos, tá? Primeiro ponto é dizendo que o agonismo ele faz parte da democracia. A democracia ela envolve conflito, assim como envolve também consenso, né? São dois lados de uma mesma moeda, né? Uma democracia pautada apenas em consenso só é possível se silencia a dissidência, se exclui. Uma democracia pautada apenas em conflito, ela se torna impossível de funcionar, né, e se autodestrói, né? Então, temos que partir desse ponto, né? O segundo ponto importante é que as reivindicações de direitos à diferença e de identidades, né, seja de forma expressiva, ou seja, eu quero que você reconheça que eu tenho outra cultura, outras inserções, outra visão de mundo, que não é igual à sua, nem semelhante, às vezes incompatível, e tenho igual direito de existência. Elas são fundamentais e é um avanço da concepção de democracia e cidadania no século XX e XXI. E isso a gente pode dizer, até diminuindo o catastrofismo hoje em dia, que nossas democracias são muito melhores e muito mais pujantes do que as democracias de nossos pais e avós, tá? Feita essa consideração, quais são os problemas que ocorrem quando eu falo que há uma acentuação desnecessária dos agonismos? Primeiro ponto é o da acentuação do conflito, né? Que é feito do seguinte modo. Em primeiro lugar, em termos metodológicos, né? O método de desconstrução do que se chama na academia de reificações ontológicas, ele é um método importante, né? Assim como o método que se chama de lugar de fala ou lugar de discurso também é importante, né? O problema é quando eles são distorcidos. O método de desconstrução de discursos que constroem oposições, que reificam, né, transformam em ontologia e muitas vezes destroem autoridades, né? Esse método ele parece ter chegado num impasse, né? Qual é o impasse? Eu digo duas coisas a respeito disso. O primeiro impasse é que ele não consegue lidar radicalmente, no sentido de ir à raiz, com questões relacionadas a valores, né? Dentre eles, o valor de verdade, né?
pretensão de verdade ou pretensões de justiça e tudo mais. Quando esse método ele se torna uma prática comum da área de humanas, junto com o avanço de políticas de fragmentação social mais amplas, que não diz respeito a ele, né, ele acaba, na verdade, reforçando um processo de perda de referências valorativas e de dissolução de vias políticas que confluam forças sociais existentes, né? As pessoas, você basicamente reforça um processo de desnorteamento, né, das pessoas, porque quando você acentua a perspectiva de desconstrução, você acaba não colocando, no final das contas, outra coisa no lugar. E esse é um problema que é sentido tanto no âmbito da academia quanto na mais ampla. A segunda coisa que esse método traz de complicado, além de ser essa radicalização do processo de construção, chegando ao ponto de um desconstrutivismo radical, é que ele acaba não tocando de forma positiva as pessoas na vida cotidiana delas, né? Se torna mais um embate acadêmico ou associado a certos movimentos sociais que afetam muitas vezes negativamente as pessoas comuns, né? Que estão numa posição diante do mundo em que essas coisas que se fala e que se faz, ou essas teses, aparecem como completamente incompreensíveis, anomalias, coisas de outros mundos, né? Então, o ponto que eu acho que tem que ser ressaltado é que, e até o Paulo Henrique Martins, no livro Teoria Crítica da Colonialidade, que é o livro que a gente lançou na ALAS, e agora na ALAS lá no Peru, que a gente lançou em dezembro, a gente agora vai lançar no Brasil nas próximas semanas, ele chega a falar isso, né, sobre como que o método desconstrutivista ele não barrou e nem conseguiu criar condições para que não acendesse esses tipos de movimentos que estão ocorrendo hoje em dia, né, que podem ser considerados, sem dificuldades, de extrema direita, e não apenas de direita. Numa sociedade democrática, a direita tem completa legitimidade de oposição, de atuação e de representação. É preocupante quando você tem uma ascensão de uma extrema direita, né, que flerta com concepções de mundo autoritárias. O terceiro ponto que eu falo a respeito do método é que ele acabou sendo apropriado por esses mesmos movimentos, né? Quando você dissolve a perspectiva de referenciais universais, como a verdade, a beleza, a justiça, o que acaba por ocorrer é o risco de um vale-tudo, de uma cada um sua verdade, cada um sua moral, né? Esse vale-tudo parecia ser apenas, para colocar entre aspas, progressista durante um tempo, associado a filósofos extremamente chiques, como Michel Foucault, Gilles Deleuze e tudo mais. Eles não têm culpa no cartório, né? Mas eles foram importantes nesses tipos de movimentos. Só que hoje em dia esse vale tudo ele ganhou o campo mais amplo da luta cultural, em que a negação de valor de verdade ou a negação de existências, chamados inexistencialismos, ele não é algo feito apenas no âmbito da esquerda, mas também no âmbito de movimentos radicais, né? Que podem muitas vezes pôr em xeque a ciência, ou a filosofia, ou os saberes de humanas, ou os saberes de exatas, para fins próprios. Por exemplo, afirmando que, com toda certeza, a Terra não é plana. Ou, melhor, que a Terra é plana, que a Terra não é redonda, né? Ou ficar fazendo movimentos que têm características obscurantistas contra a vacina ou contra
métodos de proteção sanitárias absolutamente estabelecidos, né? Então, esse tipo de metodologias foram instrumentalizadas, né, com uma eficácia positiva, com erros e tudo mais e tal, ele acabou sendo agora complicado, né, porque ele reforça um processo de fragmentação também no âmbito do pensamento, da intelectualidade e até das próprias exigências de metodologia e de rigor na hora de se argumentar, de se realizar um determinado processo de prova. Isso nos leva, então, a uma passagem entre essa questão com a questão de militância por si mesma, né? Qual é a passagem? É que exatamente essas lutas identitárias, elas se tornam extremamente problemáticas quando elas fazem duas coisas. Em primeiro lugar, elas fixam identidades, né? E não há vida democrática, nem espaço público possível onde as pessoas elas têm identificações fixas no campo social em termos de identidade. A experiência pública é a experiência de alternância de perspectivas e de compartilhamento de perspectivas em torno de um objeto, né? A origem social, étnica, religiosa e todas essas outras de uma pessoa não fixam possibilidades de fala, nem de pensamento e muito menos de imaginação. Quando você, na luta política, né, munido de certos instrumentais metodológicos no lugar de fala, você coloca o outro numa posição de fixação, né, de identidade, e também você acaba se colocando no processo de fixação de identidade, aí é o caminho do inferno, né? A democracia começa a dissolver e o processo social começa a se fragmentar, né? As pessoas não são, antes de tudo, cidadãos ou humanos que estão compartilhando experiências ou buscando entendimento em torno de questões públicas, mas sim são pessoas que têm identidades e brigam em torno dessa identidade, né? Muitas vezes vendo o outro como um adversário ou um inimigo a ser batido, né? Não por acaso, né, você tem um processo de argumentação entre aspas, em que predominam hoje em dia os argumentos ad hominem, né, que se chama na retórica, são argumentos que servem para atingir a pessoa e não para argumentar sobre ideias, né? Isso é o que você vê em rede social, que vê no espaço público. Isso leva a um processo de fragmentação e de impossibilitação mesmo de uma vida democrática, onde as pessoas consigam debater o que importa na democracia. Então, isso me conduz à questão da militância em si mesmo. Quais exageros que se tem, que eu acentuei? Tem esse, né, de você apostar num processo de agonismo, ainda mais reificando ontologicamente as pessoas, né? Não só o adversário, mas às vezes reificando aquele que você quer que participe do seu grupo, né? Que seja de seu grupo de visão social, de reivindicação identitária e tudo mais, né? Isso, quando ocorre, não tem outro nome para se dizer do que fomentador de autoritarismo, né? Deixa eu trazer um exemplo que acaba sendo um pouco pitoresco, e é sempre arriscado dar exemplos, porque eles podem ser utilizados, distorcidos e utilizados para caricaturar as pessoas, né? Caricaturar, por exemplo, um movimento identitário. Mas eu acho que é interessante porque foi alguma coisa, conversa de corredor, depois de uma aula que eu dei no IFIX, o FRJ, e que está baseado na experiência própria, né? Teve uma aluna que eu não me recordo o nome, que na graduação ainda, primeiro e segundo semestre, ela estava participando de um movimento negro, e ela falou assim, olha, tem um amigo meu que disse que eu não devo conversar com homens brancos, porque homens brancos, eles naturalmente tendem a ver mulheres negras como objeto sexual e a reificá-las. O que você acha disso, professor? Essa preocupação de alguém
eu digo claramente o que ela falou. Não foi um professor que disse, não foi um intelectual que disse. Foi um colega de um movimento militante. Mas, e que também não expressa movimentos de militância mais amplos. Mas o que que isso expressa? Eu respondi para ela, se isso fosse verdade, você não deveria estar falando comigo. Né? E isso é extremamente preocupante, as pessoas chegarem a pensar isso. Né? Isso é uma espécie de decadência de uma determinada concepção de sociologia que foi muito importante. Sociologia de Bourdieu, de Foucault, filosofias da diferença e tudo mais e tal, que acabam caindo num processo em que o que você está fazendo aí? Você está impossibilitando uma relação com o outro, né? Impossibilitando o compartilhamento de experiências. Né? Não primeira coisa porque, antes de tudo, né, estamos diante de dois seres humanos e cidadãos que não é porque se tem características de identidade adquiridas ou identidades formadas que as pessoas vão estar dentro de um balaio ou de uma categoria específica ou visão de mundo. Isso é absolutamente fantasioso. Né? Em segundo lugar, não é porque não se teve uma experiência que o outro teve que você não consegue, pelo processo de imaginação e de construção em comum de convergência de perspectivas, realmente ter uma empatia, uma compreensão do que o outro está dizendo e de mesmo tomar do outro alguma coisa que é considerada como sendo aquilo que diz respeito a si mesmo. Né? Então me preocupa muito a forma como a técnica do lugar de fala está sendo utilizada muitas vezes. Né? Às vezes de forma que parece caricata, parece que não é realidade. Né? Parece que não, isso daí não é possível, deve ser intriga da oposição, mas não. Quando você vai silenciar pessoas de um gênero porque elas na verdade não têm útero, ou porque têm útero, ou quando você diz que determinada pessoa não é negra demais para representar um papel, né? Ou quando você diz para uma pessoa que é branca que, olha, você já vai me ver desta forma porque você tem uma origem racial específica. Né? Isso acaba se tornando racismo às avessas. Isso é extremamente preocupante e é absorvido pelas pessoas na vida cotidiana como sendo o resultado do trabalho acadêmico, né? Como sendo isso que expressa o mundo das humanas. Né? Nossos filhos chegam na universidade, começam a falar essas coisas e pensar essas coisas, mas tal. Não tem nada a ver, mas para quem está distante, pensa que a universidade é isso. Né? Pois bem, isso são exemplos sobre acentuações necessárias no agonismos, que são importantes, né? Mas, como até eu defendi lá na perspectiva do ciclo de humanidades, né? Além da crítica porque o amor importa, também assim, tem outras apostas a serem feitas, sobretudo hoje em dia. Né? Hoje em dia esse processo de fragmentação está sendo suportável, né? O conflito está sendo suportável, tem que se criar pontos de convergência e por isso que o amor importa. A crítica importa, mas o amor também. Amor não no sentido somente erótico, nem também no sentido cristão, no sentido, por exemplo, de filia, aristotélico, de espinosista, né? De construção, né, de relações de forma afetiva, positivas. Né? As lutas por identidade ganharam uma carga de efeitos negativos muito grandes, né? Principalmente por causa do efeito de rede social, né? Mas também por causa de certa compreensão do que é reivindicar direitos, que às vezes errou o alvo, errou a perspectiva, errou qual é a melhor forma de você conseguir fazer suas pautas avançarem. Né? Pelo amor as coisas avançam e amor não evita que você manifeste conflitos. Né? Muitas vezes pelo cômico, pela equivocidade, pela alegria, pela ironia,
tem várias formas de se conseguir fazer com que as pessoas mudem suas perspectivas, deixem de ser preconceituosas, racistas, sexistas e tudo mais, né? E quando você vai para um embate direto e você começa a utilizar a estratégia de argumento ad hominem, de combate, às vezes de lixamento moral e tudo mais, o que você tem é o efeito inverso, né? Você faz acender uma outra militância que vai utilizar estratégias semelhantes contra você, né? E é só olhar o que está acontecendo aí, né? Tem uma militância guerrida de direita que utiliza estratégias, né, parecidas com o lado da militância de esquerda que se tornou fora de chão, né? E errou nas suas perspectivas de mundo e estratégias, né? Então, você apenas aumenta mais ainda o problema de fragmentação, no meu entender. Aí eu chego na segunda pergunta sua, que é sobre que é o parágrafo central, né, do ponto de leitura, né, onde no processo de hiperindividualismo você acaba entrando numa fuga de si mesmo e uma entrega a formas totalitárias de identidade coletiva, né? E eu menciono o tradicionalismo, seitas místicas e religiosas e tal, né? Eu acho que e eu cito também o movimento evangélico, o cara, né, o Roberto Alvim é evangélico e também certas formas de fundamentalismo evangélico. Você pede referências sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar é que, como a gente já trabalha no ateliê, tem que se afastar, e também como trabalho já há anos como professor de sociologia da religião, antropologia da religião, tem que se afastar uma concepção chapada e caricata de evangélicos, né? A gente até publicou no podcast do Ateliê República de Ideias o primeiro episódio sobre a questão do que é evangélico, né? Para ir além do evangeliquez, né? O que é evangélico? É um mundo enorme, né? É muito complexo, né? No mínimo começa com a diferença entre protestantismo tradicional, o pentecostalismo, né? Pentecostalismo, mas isso é uma diferença também que não abarca o problema. A coisa é muito mais complicada. Junto com o Elton Freitas, a gente conversou um pouco sobre isso e vamos aprofundar sobre isso. Vamos fazer cursos sobre e tudo mais, né? Estou falando isso porque quando eu escutei minha fala, eu falei assim, eu acabo dando a entender sem querer, porque não era o ponto da argumentação, que evangélico é fundamentalista, o que seria um completo absurdo, né? Você dizer uma coisa dessa, enquanto que o que a gente defende exatamente é uma visão muito mais perceptiva, né, do fenômeno evangélico contemporâneo, sabendo apontar o que há de riscos que existem, né, em algumas interseções entre evangélicos e política, e também relacionadas a certas tendências, sim, a guerra religiosa, fundamentalismos e tudo mais, né? E também em relação à articulação entre essas igrejas e o mercado, né? Que às vezes se tornam meras estratégias comerciais que perdem a essência do que seria aquilo que supostamente eles pregam, que é o cristianismo, né? Eu tenho a felicidade de conhecer muitas pessoas do mundo evangélico. Eu tenho orientado já várias pessoas, está orientando pessoas, inclusive pastores, né? E isso já mostra por si mesmo que uma visão de que todo evangélico é fundamentalista não pode pensar nada mais do que o seu fundamentalismo não evangélico, né? O seu fundamentalismo, às vezes, o fundamentalismo da pessoa contra outras formas de visão de mundo ou contra a própria religião. Ou contra outras formas de visão de mundo, quando é um católico que fala isso, né? Ou contra outras religiões, quando é uma pessoa agnóstica ou ateia que acha que todo religioso é bitolado e fundamentalista. Bem, sobre bibliografia é enorme, Wellington, Denilson. A bibliografia é enorme e posso te passar isso em privado e também vai ter curso aí rolando sobre, né? E sugiro você ver lá o nosso podcast, tá? Do República de Ideias e acompanhar e tudo mais e tal. E eu espero que você também participe de um trabalho de construção, de pesquisa e estudos em torno
né, dos movimentos evangélico ou pentecostal, neopentecostal no mundo contemporâneo, né? Não reduzindo apenas a uma sociologia disso, né? Mas também sabendo fazer uma antropologia, até mesmo conseguir refletir sobre aspectos existenciais e teológicos das questões, né? Como bem ressalta o próprio Rafael Castro, que é um pesquisador do Ateliê de Humanidades, e o próprio Wellington Freitas também, que é pesquisador do Ateliê também, eles ressaltam bastante isso, assim. A sociologia ela tem que entender também as questões teológicas, a visão de mundo, e não querer apenas sociologizar esses movimentos, né? Tem que se entendê-los também de forma compreensiva, ou seja, o que eles estão dizendo por si mesmos, né? Lidando com questões, às vezes, milenares, né? Ainda que outros tenham uma expressão completamente crua de uma religiosidade e a relação com a tradição seja completamente problemática, tá? Então, sobre a bibliografia dos dois casos, eu lembrei do Paul Gilroy sobre a questão do cosmopolitismo por baixo e a crítica, e também do Mbembe, né, crítica, eu acho que Paul Gilroy sobre a crítica também à racialização de movimentos raciais e tudo mais. E sobre essa questão do mundo evangélico é enorme, tá? Eu dei um curso no final do ano passado sobre, eu te passo a biografia. Valeu? Qualquer coisa vai perguntando aí, a gente vai conversando. Um abração. E outras pessoas que tenham assistido esse vídeo, se quiserem também perguntar, vamos lá, vamos conversando. Um abração e até.